Antes de começar o vídeo, eu já peço que vocês deixem um like e se inscrevam caso não seja inscrito ainda. E se puder, deixe um comentário aqui que ajuda a aumentar o engajamento do vídeo. Continuando aqui da onde parou, o Fanchio roubou as roupas daquele carinha lá para poder obter algumas informações naquele lugar. E enquanto ele vai andando, o pessoal em volta vai falando da força do vice-capitão Bai. Eles dizem que não esperava que isso fosse acontecer com ele. E uma outra pessoa fala que é a culpa do Capitão Yang, aquele outro cara lá que tinha entrado no carro, porque se ele não tivesse ido para a cidade e deixado o vice-capitão Bai sozinho, aquilo não iria acontecer. E outra pessoa fala que ouviu dizer que o vice-capitão Bai estava insatisfeito com a derrota na competição de capitão, mas que a habilidade do capitão Yang é considerada uma habilidade passiva e não tem letalidade, exceto pela sorte que ele tem devido à habilidade dele. E falam que o capitão Yang sempre foi chamado de capitão mais fraco pelos mestres espirituais de outras cidades, e que o vice-capitão Bai era conhecido pela sua força e velocidade, e que a sua força era reconhecida por todos os mestres espirituais. Como é que ele poderia morrer desse jeito? E o Fanchio pensa se a habilidade do Capitão Yaming é a sorte, e que essa habilidade é bem interessante. E a mulher fala que o Capitão Yaming só precisou confiar na sua sorte para poder vencer, que durante a competição o vice-presidente Bai continuou com dores de estômago, e devido a isso ele não pôde usar toda a sua força. Pelo que entendi da conversa deles, o Capitão Yaming e o vice-capitão Bai tinham lutado para ver quem ficava com o posto de capitão, e o Yaming acabou vencendo devido à sorte dele. E a mulher fala que não importa o qual fraco seja o Capitão Yang, ele ainda é um mestre espiritual de segundo nível. E o cara pergunta então, já que o vice-capitão Bai ficou com dor de barriga, por que a competição não foi cancelada? E ela diz que o vice-capitão Bai é um típico homem pretensioso de sangue frio, e que se ele interrompesse a competição para poder ir ao banheiro em público, ele iria preferir morrer ao invés de fazer isso. E ele acabou fingindo lutar como se nada tivesse acontecido, pensando que os outros não sabiam que ele estava fingindo, mas naquela época havia muitos mestres espirituais com ouvidos e olhos aguçados, e eles acabaram descobrindo que o vice-capitão Bai estava com dor de barriga, e o Fanchio pensa que aquelas pessoas estão apenas fofocando e que não tem nenhuma informação útil ali. E então a pessoa aparece de repente e fala para todo mundo ir correr para a sala de conferências, e diz que o Capitão Yang está de volta, e que eles vão realizar uma reunião de emergência. Então todo o pessoal vai correndo para a sala de conferências, e o Fanchio pensa que muitas informações importantes devem ser relatadas nessa reunião de emergência. E a cena corta para a reunião, e o Fanchio tá disfarçado bem ali do lado do Derrai. E o Fanchio pensa quem é que tá fumando em um ambiente fechado e ainda numa reunião de emergência, que essa pessoa é bem corajosa. E ele vai olhando em direção onde tá vindo a fumaça, e ele vê o Capitão Yaming encostado de junto da parede. E o Fanchio pensa que o Capitão Yaming parece que tá bem triste com essa situação, e que o relacionamento deles não parece ser tão ruim quanto falaram. E o Derrai fala que a habilidade atualmente exibida por esse estranho codinome de Shadow é a habilidade de se esconder nas sombras. E dessa vez a batalha do vice-capitão Bai com o fantasma da cabeça humana foi limitada pelo fato de que a inteligência da associação deles não detectou a existência do Shadow, e que aquele fantasma foi mais rápido do que eles imaginaram, e o Capitão Bai não conseguia se livrar dessa sombra atrás dele. Portanto ele foi acidentalmente atacado por esse fantasma das sombras, que apareceu de repente e lhe deu um ataque fatal. E o ataque foi tão preciso que não houve chances dele sobreviver, e disse que o Capitão Yamin conseguiu lidar com o fantasma da cabeça humana, mas que o fantasma das sombras ainda está por aí, e que eles vão fazer de tudo agora para poder encontrar esse fantasma e acabar com ele, e com isso eles vão conseguir a vingança pelo vice-capitão Bai. E ele fala que também há boas notícias, e diz que o Capitão Yang foi promovido com sucesso a um mestre espiritual de terceiro nível, e assim entrando nas fileiras dos principais mestres espirituais. E o pessoal em volta fica surpreso e diz que isso é incrível, e que existe poucas pessoas com esse nível no país inteiro. E o Fanchio pensa que a espiritualidade dele provavelmente foi iluminada acima de 41%, e se pergunta qual é o efeito da sorte do Capitão Min quando chega no terceiro grau. E então o Capitão Min começa a se levantar, e ele vai sacudir na cartela de cigarro dele, e quando ele olha ele percebe que não tem mais nenhum, e ele se pergunta quando é que foi que esses cigarros acabaram, que de repente eles sumiram. E então ele pergunta se alguém daquela sala tem mais cigarros para ele, e o Derrai fala que ele agora é um mestre espiritual de terceiro nível, e que de agora em diante a segurança da cidade de Luteng precisará muito da proteção dele. E o Derrai fala para ele não ficar cabisbaixo, que é para ele se alegrar. E então o Yamin vai colocando as mãos nos bolsos, e ele diz que se ninguém ali quer dar um cigarro para ele, ele vai sair para comprar. E o Derrai começa a ranger os dentes, e ele grita pro Yamin parar e pergunta se ele não quer vingar o Bai. E ele pergunta se o Derrai busca vingança, e pergunta se o Bai vai voltar à vida depois que eles se vingarem. E o Derrai fica em silêncio por um momento, e então ele joga uma cartela de cigarro pro Yamin, e o Yamin fala que era para ele ter dado antes.
E ele pergunta pro Dehai que tipo de marca de cigarro é essa, e que ele tem um gosto horrível para cigarros, e o Dehai fala pra ele ficar quieto. Esse Capitão Yang é bem interessante. Ele é uma pessoa calma, contida e racional. Apesar dele ser um mestre espiritual de terceiro nível, não há nenhum vestígio de que a sua mente está distorcida. E então aquele carinha que o Fan Shiu tinha desmaiado aparece de repente, e o Dehai fica bravo falando que disse pra ele várias vezes pra não ficar entrando assim sem bater, e pergunta o que o cara quer ali, e ele diz que a situação ali não é nada boa, que o homem que o Dehai falou pra ele levar pra uma sala acabou nocauteando ele e roubando a roupa dele. E então o Dehai levanta e pergunta se o Fan Shiu realmente fugiu, e ele fala pra todo mundo ficar em alerta e encontrar o Fan Shiu pra ele, e o Fan Shiu pensa que ele acordou depois de ter desmaiado por um curto período de tempo, e que parece que as técnicas de profissional dele devem ser melhoradas. E então o Fan Shiu percebe que estão olhando pra ele, e a Lin Shui diz que não há necessidade de procurar ele porque ele tá bem ali, e o pessoal já vai pegando as armas deles, e todos eles começam a apontar a arma pro Fan Shiu, e o cara lá atrás fala pro Capitão Yang ficar longe do Fan Shiu, e o Dehai pergunta se o Fan Shiu sabe as consequências de atacar um funcionário da associação deles, e pergunta quem realmente é o Fan Shiu e o que ele pretendia fazer. E então o Fan Shiu começa a encostar de junto do Yamin, e ele fica parado bem na frente do Yamin, e então ele pergunta se o Yamin deseja que o vice-capitão Bai seja ressuscitado. Garoto, não importa quem você seja, você não deve brincar com as pessoas que já morreram. Você não deve ficar fazendo esse tipo de piada para as pessoas. E esse tipo de brincadeira tem consequências graves, entendeu? E o Fan Shiu pensa o que é essa forte expressão espiritual em volta dele, e se pergunta se essa é realmente a força do mestre espiritual de terceiro nível, mas que de qualquer forma essa força não é nada para ele. E o Fan Shiu diz que ele não precisa ficar irritado, que ele não tá brincando ao ter feito essa pergunta, e ele pergunta novamente se o Yamin quer que o Bai seja revivido, e então todo mundo fica em silêncio por um momento, e o Dehai pergunta o que o Fan Shiu tá falando, e ele diz para os seguranças pegarem o Fan Shiu rapidamente, e o Yamin fala para os seguranças esperarem um pouco, e ele diz que as pessoas não podem ser ressuscitadas após a morte, sem mencionar que o Bai foi devorado pelo fantasma, e que provavelmente eles seriam loucos se acreditassem nas palavras do Fan Shiu, e ele pergunta se o Fan Shiu realmente consegue ressuscitar o Bai, e o Fan Shiu pergunta onde é que ele estava quando o Bai foi de arrasta para cima, se ele estava muito longe da região onde o Bai estava, e ele diz que devido a um desvio da estrada, ele estava na área montanhosa perto da cidade de Kinbei, e que se ele soubesse com antecedência que isso iria acontecer, ele teria ido para a cidade onde o Bai estava, e que se ele tivesse feito isso, o Bai com certeza não iria morrer. E o Fan Shiu fala que isso é suficiente e pede o número do telefone do Yamin, e que é pro Yamin contar um segredo dele. Peraí, do que você tá falando? Número de telefone? Segredo? Mas nós não estamos falando de ressuscitar o Bai? E o Fan Shiu fala que não pode ressuscitar os mortos, e o Yamin fica olhando para ele em silêncio, mas ele diz que tem um porém, ele pode voltar no tempo e reverter o futuro, e todo mundo naquela sala fica em silêncio, e o pessoal vai falando que isso é mais exagerado do que ressuscitar os mortos, e pergunta como o Fan Shiu tem coragem de inventar uma história dessa, e o Yamin diz que os dois são mestres espirituais e por que a habilidade do Fan Shiu são tão anormais. Então a Lin Shui começa a lembrar daquele momento que o Fan Shiu tinha dito lá na sala, que no reino dos fantasmas ele viajava no futuro e no passado, e ele testemunhou inúmeras mortes e renascimentos e experimentou infinitas possibilidades, e que o futuro para ele é apenas um drama que pode ser observado e reescrito à vontade. E ela pensa que naquele momento que ele disse isso ele não estava fingindo, mas que agora ele tá dizendo que a habilidade dele não é mais prever o futuro e sim voltar no passado, que ele volta no passado e inverte o futuro, e o Fan Shiu diz que vai voltar no tempo e ligar pro Yamin antes que o Bai tenha problemas para ele conseguir salvar o Bai, e ele vai precisar que o Yamin conte um segredo para ele, para que o Yamin consiga confiar nele quando ele falar isso. E o Fan Shiu diz que o Yamin não tem nada a perder com isso, então só resta tentar, e o Yamin começa a pensar um pouco na história dele, e ele diz que faz sentido que mesmo se o Fan Shiu tentar e falhar, ele não vai perder nada de qualquer forma. E ele vai passando o número do celular dele pro Fan Shiu, e diz que se o Fan Shiu ligar para esse número de celular ele com certeza vai atender, e ele fala que vai contar um segredo sobre o vice-capitão Bai que só ele conhece, e que originalmente ele nunca planejava contar esse segredo dele, com medo que o Bai lutasse contra ele quando ele descobrisse, mas agora que o Bai já se foi não tem nenhum problema em contar, e ele fala que esse segredo é bem vergonhoso, e ele fica até hesitante em contar esse segredo, mas então ele revela que na verdade, na competição ao escolher o capitão, o Bai não tinha ficado com dor de barriga por alguma coisa que ele tinha comido ou algo do tipo, e que ao invés disso ele tinha dado laxante pro Bai antecipadamente, e por conta que a habilidade dele é de sorte, ninguém jamais duvidou das palavras dele, e ao ouvir isso a Lin Shui e o Wenhao ficam em silêncio, e o Dehai foi pego de surpresa por essa informação também, e ele fica bravo e começa a xingar o Yamin, e pergunta como o Yamin teve a coragem de trapacear desse jeito, e o Yamin fala pro Dehai parar de culpar ele, que é tudo culpa do Bai, e ele fala pra eles esquecerem essa história, já que o Bai tá morto de qualquer forma,
E o Fanshio diz que ele não precisa contar mais nada, que agora é só esperar a ligação. E o Yamin começa a olhar pro Fanshio chorando, e o Derrai vai olhando pro Fanshio também, e a Lin Shui e o Wenhao também ficam olhando pro Fanshio em silêncio, e o Fanshio começa a ficar desconfortável com aquilo, e ele pergunta por que tá todo mundo olhando pra ele, que é pra eles continuarem a reunião deles, e o Yamin pergunta se ele não vai voltar ao passado, que eles estão esperando o Fanshio usar a habilidade dele, e o Fanshio pergunta quando foi que ele disse que ia usar a habilidade agora, e o Yamin fica querendo bater no Fanshio, e o Derrai lá atrás fala pro Yamin levar o Fanshio pro quarto solitário, que ele provavelmente tá delirando, então ele pode perder o controle espiritual a qualquer momento, e o Yamin começa a balançar a cabeça afirmando, e ele diz pro Fanshio seguir ele que eles vão dar um passeio agora, e a cena corta para a sala de confinamento, e o Yamin diz que provavelmente o Derrai teve algumas suspeitas, e acabou mandando ele trazer o Fanshio até ali, mas que não é para ele se preocupar muito com isso, e então o Yamin pensa que a esperança de ressuscitar o Bai só depende do Fanshio, e que não importa se o que ele disse é verdadeiro ou falso, que por enquanto ele não pode fazer nada que vá ofender o Fanshio. E então o Fanshio pergunta pro Yamin por que ele não conta mais algumas informações sobre esse fantasma Shadow, o que tinha acabado com o vice-capitão Bai, e o Yamin vai acendendo o cigarro dele, e ele começa dizendo que a habilidade do vice-capitão Bai é a velocidade, que ele tem uma velocidade que excede muito a do mesmo nível, e que por isso ele tem uma vantagem absoluta em uma batalha, mas o que aconteceu dessa vez foi realmente lamentável. E então o tempo vai se passando, e ele fica ali conversando com o Fanshio, e só nessa conversa o Yamin já fumou umas 100 cartelas de cigarro, e então a cena corta pro dia seguinte, alguém de repente começa a abrir a porta da sala de confinamento onde o Fanshio tava, e a Lin Shui brava começa a falar pro Fanshio que todos os números que ele escreveu no papel, não teve nenhum número sequer que apareceu no sorteio, e ela joga o papel pro Fanshio falando pra ele verificar por ele mesmo. Fanshio, eu te disse antes e você deve lembrar muito bem. Eu falei que eu iria acabar com você se você ficasse zombando dos mortos. E o Fanshio ficou olhando pros números da loteria. Ah, então foi esses números sorteados da loteria? E ela fala que o Fanshio tinha dito que se errasse os números da loteria, ele iria de arrasta pra cima. E ela pergunta se o Fanshio vai inventar alguma desculpa dessa vez. E o Fanshio já vai logo puxando o bisturi dele. E o Yamin rapidamente já vai se afastando dele. Lin Shui, não se preocupe, eu nunca volto com a minha palavra. E o Yamin fala pro Fanshio largar a arma dele. E a Lin Shui pergunta o que ele tá tramando. E de repente o Fanshio enfia o bisturi na testa dele. E ele começa a rir e diz que vai esperar pela Lin Shui de manhã na casa dele. Então depois de reencarnar e fazer tudo aquilo de novo, ele já tá indo pra entrar na Associação Boreal. E ele pensa que dessa vez ele anotou os números certos da loteria. Então ele vai caminhando pela associação. E ele fala pro carinha ali na frente que o celular dele vai tocar em 2 segundos. E de repente o celular do cara começa a tocar. E a Lin Shui e o Wenhao ficam surpresos porque realmente alguém ligou pro cara. E o Wenhao pergunta se o Fanshio realmente conseguiu prever isso. E o Fanshio já vai andando lá na frente. E o Fanshio diz que o homem do meio na penúltima fileira vai se espreguiçar e esbarrar na funcionária. E só foi ele dizer e aquilo realmente aconteceu. E a Lin Shui ficou olhando pro pessoal lá. E o Wenhao fala que ele realmente consegue ver o futuro. E a Lin Shui diz que isso provavelmente só foi uma coincidência. E o Fanshio já vai chegando na sala e diz pra eles que aquela é a sala de espera. Então já dentro da sala ele começa a abrir umas gavetas. E os dois ficam olhando surpresos pro Fanshio. O Fanshio vai procurando dentro da gaveta alguns pozinhos pra fazer chá. E ele já faz 2 chás, um pro Wenhao e a outra pra Lin Shui. E os dois ficam olhando pro chá se perguntando como é que o Fanshio sabia onde estavam todos os ingredientes. E a Lin Shui pergunta pro Fanshio se ele tinha visitado a associação deles antes. E o Wenhao pergunta pro Fanshio como é que ele sabe que a Lin Shui gosta de açúcar na bebida dela. E o Fanshio diz que já falou isso antes, que ele consegue ver o futuro. E fala que além disso o Derrai tá livre agora. Então a Lin Shui tem que ir lá reportar a situação pra ele. E os dois ficam olhando em silêncio pro Fanshio enquanto ele toma o chazinho dele. E então a cena corta pra um carro andando no meio da floresta. E parece que é o Yamin dirigindo o carro. Então de repente o celular dele começa a tocar. E ele atende e pergunta quem é que tá ligando pra ele. E o Fanshio fala que o Bai irá de arrasta pra cima em meia hora. E depois que o Fanshio fala isso, o Yamin começa a perder o controle do carro por um momento. E ele pergunta o que o Fanshio tá dizendo. E pergunta quem é aquela pessoa que ligou pra ele. E ele fala que o nome dele é Fanshio e que ele pode ver o futuro. E que atualmente ele é um convidado do departamento de investigação. E que se nada acontecer, eles provavelmente vão se tornar colegas no futuro. E fala que ele viu no futuro que algum fantasma misterioso vai acabar com o Bai em meia hora. E que se o Yamin não for agora, provavelmente será tarde demais para ele salvá-lo. E o Yamin fala que não importa quem o Fanshio é, que ele não pode ficar ligando para as pessoas falando desse tipo de brincadeira. E o Fanshio começa a contar o segredo dele, de que na competição para ver quem ia se tornar o capitão, o Yamin tinha dado alguns laxantes para o Bai tomar na noite anterior, e assim fazendo com que o desempenho do Bai na luta despencasse, e que por conta da habilidade de sorte dele ninguém tinha duvidado dele,
E o Yamin fica surpreso do Fan Shil saber disso, e ele pergunta desesperado como o Fan Shil sabe disso, que ele nunca tinha contado esse segredo pra ninguém antes. E o Fan Shil diz que o Bai vai perseguir um fantasma com a cabeça humana nos arredores dos prédios inacabados, mas que lá tem um fantasma da sombra escondido, e que esse fantasma ele vai aparecer de repente e vai dar um ataque crítico no Bai, e que esse ataque vai o ferir gravemente e acabar com a vida dele. Então o Fan Shil desliga o telefone. Mas o que foi isso? Eu não sei se isso é um trote ou não, mas eu vou ter que verificar. Então o Yamin começa a passar a marcha, e ele vai desviando o caminho dele, e ele começa a ir na direção da cidade onde o Bai tá, e o Fan Shil diz que agora vai deixar o resto com o Capitão Yamin, e de repente a Lin Shui aparece falando que vai fazer o teste de poluição mental nele, e ela pensa por que ele tá tão calmo, e que ela quer ver quanto tempo o Fan Shil vai continuar agindo desse jeito diante do detector de mentiras. E o Fan Shil já vai pegando o detector de mentiras da mão dela, e ele diz para ela começar logo as perguntas. Então a Lin Shui começa a se preparar para falar qual é a primeira pergunta, e o Fan Shil já vai dizendo que escolhe a primeira alternativa, que ele vai lutar contra os fantasmas, e que na segunda pergunta ele não vai aceitar entrar do lado dos fantasmas, e diz que mesmo se o Zahao, o amigo dele, tentar fazer o Fan Shil trair a humanidade, ele diz que pessoalmente vai mandar o Zahao embora. E a Lin Shui fica surpresa porque ele já tá respondendo todas as perguntas antes mesmo dela perguntar. E o Fan Shil diz que na última pergunta, o que ele mais quer fazer depois de se tornar um mestre espiritual é acabar com todos os fantasmas do mundo. E a Lin Shui fica sem palavras. Então o Fan Shil já vai se levantando da cadeira, e ele diz que o teste já acabou, que é pra eles irem logo ver o Dehai. E a Lin Shui diz que isso não é possível, que provavelmente essa máquina tá quebrada. E o Dehai fala pro Fan Shil que, pra ser honesto, como um novo mestre espiritual, o nível de habilidade dele excedeu em muito a das outras pessoas, e que por isso se torna difícil dele acreditar que o Fan Shil realmente consegue prever o futuro. Diretor Wang, sempre há pessoas nesse mundo que não podem ser julgadas pelo bom senso, e você já pode perceber que eu não estou no mesmo nível que elas. E o Dehai pensa que o Fan Shil é bem atrevido, e que vai ver se a habilidade dele realmente funciona, e ele pede para Lin Shui o relatório de teste de poluição mental do Fan Shil, e a Lin Shui fala que não escreveu um relatório, porque antes de fazer as perguntas do teste, o Fan Shil já havia previsto todas as perguntas com antecedência, e além disso, as respostas dele foi perfeita, e o detector de mentiras espiritual não disparou durante o período, e o Fan Shil pensa que vai ter que encontrar uma fraqueza na capacidade dele de prever o futuro, para dissipar as suspeitas do Dehai, e ele diz que, no entanto, o custo de prever o futuro não é elevado, mas com cada previsão inundará a mente com informações excessivas, e isso exige um preço elevado, porque isso pode acabar desencadeando a perda de controle espiritual, e isso significa que ele não pode prever o futuro a longo prazo, e a razão pela qual ele usa a habilidade dessa forma destacada é com o objetivo de atrair a atenção do gabinete de investigação e se juntar à associação para obter o incenso espiritual e estabilizar a espiritualidade, ou seja, ele prevê o futuro, usa o incenso e recupera a estabilidade mental, e o Dehai pensa que isso faz sentido, e que com esse looping perfeito ele vai conseguir prever o futuro sem limites, e ele pergunta pro Fan Shil quanto que ele quer receber para ingressar na associação deles, e já vai dizendo que o incenso espiritual não é um problema, e que ele vai ser essencial para um mestre espiritual que consegue ver o futuro, e o Fan Shil diz que quer receber um salário de mestre espiritual de segundo nível, e um incenso espiritual extra todos os meses, e que além disso, se eles quiserem que o Fan Shil use as habilidades dele, eles terão que dar dinheiro pro Fan Shil. E o Dehai fala que se for provado que ele consegue realmente ver o futuro, ele pode até concordar com esse pedido dele, mas a respeito de dar dinheiro adicional pro Fan Shil para ele prever o futuro, ele não vai poder concordar com isso. E o Fan Shil diz que parece que ele não reconhece o verdadeiro valor de prever o futuro, e diz que tá tudo bem, mas que ele preparou um presente especial pro departamento de investigação. E o Dehai pergunta que tipo de presente é esse, e ele pensa que algo ruim vai vir desse presente aí. Então o Fan Shil começa a sorrir, e o Fan Shil diz que o presente para eles é a vida do vice-capitão Bai, e o Dehai fica surpreso com o que ele disse, e então ele bate na mesa e pergunta pro Fan Shil se o Fan Shil tá ameaçando ele com a vida do vice-capitão Bai, e o Fan Shil diz que se ele tiver ansioso é para ligar pro Bai agora mesmo, e então o Dehai acena a cabeça pra Lin Shui, e ela chega de junto do Fan Shil e segura ele para ele não fugir dali, e o Fan Shil vai rindo pensando que eles são bem cautelosos. Então de repente aquele carinha abre a porta, e o Dehai bravo pergunta quantas vezes ele tem que dizer pra aquele cara, pra ele não ficar entrando assim sem bater antes, mas dessa vez não é aquele carinha, é o Capitão Yamin, e ele pergunta pro Dehai se tem alguém chamado Fan Shil ali na agência deles, e o Dehai pergunta por que ele tá de volta, e onde é que tá o vice-capitão Bai, que pelo que ele se lembra os dois tinham saído pra rastrear o fantasma com a cabeça humana, e o Yamin fala que o Bai ficou gravemente ferido e está no hospital agora, mas isso não é importante, e pergunta onde é que tá o Fan Shil, se o Dehai viu ele,
e a Lin Shui começa a usar o poder dela perguntando o que o Fan Xiu fez com o vice-capitão Bai, e o Fan Xiu pensa que o Yamin falou que o vice-capitão Bai foi ferido, mas não falou nada sobre ele ter morrido, então provavelmente ele foi salvo, e o Dehai fala que o Fan Xiu tá bem na frente dele, e que o Fan Xiu diz que enviou um grande presente para a associação deles, e de repente o Yamin aparece falando que o Bai tá gravemente ferido, e pergunta pro Fan Xiu se esse é o grande presente que ele tava falando, e o Yamin concorda dizendo que ele tá certo, que isso é realmente um grande presente, e a Lin Shui fica sem entender nada do que tá acontecendo ali, e o Yamin pergunta se ele é realmente o Fan Xiu que ligou para ele mais cedo, e ele abraça o Fan Xiu falando que graças ao telefonema dele antecipado, ele conseguiu chegar a tempo para salvar o Bai, caso contrário ele estaria em perigo, e diz que quando ele chegou no local tudo aconteceu como o Fan Xiu tinha dito para ele pelo telefone, e os dois ficam ali em silêncio sem entender nada do que tá acontecendo, e o Fan Xiu pergunta pro Dehai se ele tá satisfeito com o presente dele, e ele diz pra Lin Shui se ela não entendeu a situação, que é pra ela guardar os poderes dela imediatamente, e ela brava pensa se o Fan Xiu realmente salvou a vida do mestre espiritual número 1 da cidade com apenas um telefonema, e o Dehai fala que se o que aconteceu com Bai não foi causado por um ser humano, então a habilidade do Fan Xiu tem um valor estratégico extremamente alto, e que com isso ele vai concordar com os pedidos do Fan Xiu, e ele diz pra Lin Shui levar o Fan Xiu pra sala de espera e ficar lá com ele um pouco, e que eles vão conversar melhor sobre isso depois do sorteio, e o Dehai pergunta o que tá acontecendo com o Yamin, por que ele tá chorando, e ele diz que não é nada demais, e ele cochicha pro Fan Xiu dizendo que vai encontrar com ele mais tarde, e então a cena corta pra sala de espera, o Fan Xiu fica encarando a Lin Shui, e a Lin Shui pensa que o Fan Xiu não previu só as habilidades dela, e que além disso ele via a tatuagem escondida dela, e ela pensa que se sente uma pessoa completamente transparente diante dos olhos dele, é como se ele soubesse todos os segredos dela, e o Fan Xiu fica encarando ela sorrindo, e a Lin Shui pensa por que o Fan Xiu continua encarando o pescoço dela, e o Fan Xiu pensa que o pescoço da Lin Shui é branquinho, igual ao da esposa dele, e ele fica pensando na sensação de passar o bisturi nela, se vai ser tão bom quanto passar o bisturi na esposa dele, e pensa que vai ser um pouco diferente, porque o líquido vermelho do corpo dela vai ser quente, enquanto o da esposa provavelmente é frio, e que seria legal se aquele líquido se espalhasse pelo corpo dele. E então o Yamin aparece na sala de espera, e ele fala pra Lin Shui sair por um momento que ele tem algo para conversar com o Fan Xiu a sós, e ele nem precisou terminar de falar e ela já sai dali avoada. Então o Yamin senta na frente do Fan Xiu, e o Fan Xiu fica encarando ele, e o Yamin pergunta se o Fan Xiu contou mais alguém do segredinho dele, e o Fan Xiu pensa que até o diretor é extremamente cauteloso quando se trata da capacidade de prever o futuro, mas que o Yamin só tá preocupado com alguém saber o segredinho dele, e pensa que o Yamin é bem divertido, e o Fan Xiu fala que ninguém sabe exceto ele, e o Yamin fica aliviado, mas então ele diz que não sabe se esse segredo vai se manter só entre os dois por muito tempo, e o Yamin pergunta o que o Fan Xiu quer dizer com isso, e o Fan Xiu diz que o Yamin vai ter que molhar a mão dele para ele não revelar o segredo, e o Yamin fala que o Fan Xiu provavelmente vai se juntar ao departamento de investigação, então já é pro Fan Xiu ir considerando ele como o capitão dele, e que como o Fan Xiu é um recém-chegado, não é pra ele ficar tirando vantagem assim do capitão dele. Capitão Yang, vamos lá, ou você quer que o vice-capitão Bai saiba do seu segredinho, hein? Eu acho melhor você já ir tirando 100 moedas espirituais aí pra me dar, viu? E o Yamin grita dizendo que ele nem se juntou ao departamento de investigação ainda, e ele já tá querendo tantas moedas assim, e o Fan Xiu diz que só porque ele tá gritando não vai ser mais 100 não, vai ser 200. E então o Yamin fala que o salário mensal dele é de apenas 10 moedas espirituais, e ele diz pro Fan Xiu ir em frente e chamar o Bai, que ele vai preferir ser espancado pelo Bai, e o Fan Xiu começa a chamar o Dehai para contar para ele, e o Yamin fala que é brincadeira para ele não fazer isso, que como o Fan Xiu tinha falado ele vai dar 100 moedas que o Fan Xiu queria, e o Fan Xiu diz que não, que vai querer 200 agora, e o Yamin concorda dizendo que vai dar os 200 dele, mas que é pra ele ficar quieto. E então a cena corta para uma outra sala, eles vão olhando no computador esperando o evento da loteria começar, enquanto o Yamin fica ali encolhido na parede, e ele pede pra Lin Shui emprestar algumas moedas espirituais para ele, e ela fala que o salário mensal de um capitão é de 20 moedas espirituais, e que ela só ganha 5 moedas espirituais por mês, e ainda assim ele fica pedindo dinheiro emprestado para ela, e ela fala para ele parar de pedir, e o Fan Xiu dá um suspiro enquanto olha para os dois, e finalmente o evento da loteria começa, e o pessoal na televisão vai sorteando os números, e a Lin Shui fica olhando e pensa que 3 números já tá igual ao do papel, e o pessoal vai sorteando outros números, e o Yamin fica sem acreditar falando que quase todos os números tá igual ao do papel, e o Dehai começa a gritar dizendo que é bingo, e eles veem que todos os números sorteados estão igual ao do papel, e o Yamin já vai abraçando o Fan Xiu dizendo que agora ele é o irmão dele, e ele fala que na próxima vez é pro Fan Xiu prever os números para ele, e o Dehai grita falando que isso é um absurdo, que a capacidade de previsão do Fan Xiu aprofundará a sua perda de controle espiritual, e que essa habilidade não deve ser usada com assuntos tão trivais, e Yamin pergunta como isso pode ser chamado de assunto trivial, e que se fosse para ganhar tanto dinheiro assim ele ia preferir perder o controle mesmo,
E o Derrai fala pro Fanshio que a capacidade de prever o futuro dele foi basicamente confirmada e deve ser mantida extremamente confidencial do mundo exterior, e que eles vão chamar essa habilidade de capacidade de percepção, e ele convida o Fanshio formalmente para fazer parte da associação e diz que os benefícios que ele mencionou antes também serão implementados um por um, e o Fanshio diz que isso é excelente, e o Yamin fala que se ele for manter o segredo, como é que ele vai contar para os superiores dele, e o Derrai fala para o Yamin reportar a sede de departamento de investigação e recomendar que sejam incluídos nos arquivos globais de talentos de mestres espirituais e que as informações relevantes sejam incluídas em arquivos ultra secretos, e falam que a habilidade do Fanshio será classificada como Rank S de codinome Profeta. Parece que não foi em vão morrer e voltar no tempo dessa vez. Agora, com a ajuda dos recursos do departamento de investigação, eu estou mais perto da minha vingança. Minha querida esposa, eu estou muito ansioso por isso. E então Yamin fala que a habilidade do Fanshio é de valor extremamente alto e pergunta se o Derrai realmente não vai falar qual é a habilidade do Fanshio para os superiores dele, e pergunta se ele não tem medo de ser demitido, e ele fica bravo e fala que além disso, por que ele não está incluído nos arquivos global de talentos de mestres espirituais? Já o Fanshio tem que ser listado como um classe S, que eles realmente estão desfazendo da habilidade de sorte dele, e o Derrai fala que por causa disso ele deveria se desenvolver em uma plataforma superior, que hoje em dia eventos estranhos estão acontecendo com frequência em todo o mundo, e que ele sempre tem uma sensação de que as coisas vão mudar, e que se o Fanshio for para uma sede, ele definitivamente será de maior valor do que ficar na cidade de Luten. E o Yamin fala que o Derrai realmente serve para ser o diretor, e o Derrai começa a tocar no assunto e fala pro Fanshio que as informações mostram que ele tem um melhor amigo chamado Zalhal, e que o Fanshio e ele conseguiu sair vivo do mundo dos fantasmas, e diz que seria bom se o Zalhal entrasse na associação também, e o Derrai pensa que isso não apenas pode ser feito para aproximar os relacionamentos do Fanshio e da organização, mas também para dar a ele uma segurança emocional para quando ele for para a cidade de Luten, a sede ainda consiga pedir ajuda dele, e que esse plano que ele pensou agora é perfeito. E a Lin Shui fala que é contra porque a habilidade do Zalhal é só desempenho físico, se é que vocês me entendem, e que não vai ter nenhuma utilidade para eles. E o Derrai fala que tá tudo bem e que acredita que haverá momentos em que a Lin Shui vai precisar do Zalhal, e que além disso, à medida que a sua espiritualidade melhora, as suas capacidades também durarão um salto qualitativo. E o Fanshio diz para ele fazer como ele quiser, mas ele pensa que o Derrai vai usar o Zalhal para chantagear ele de alguma forma. E o Derrai fala que a partir de agora o Fanshio é um dos deles, e ele pede pro Yamin explicar melhor sobre esse incidente com o fantasma lá. E o Yamin diz que, embora não haja evidências, ele sente que isso foi feito por um ser humano, que quando ele estava lutando contra um fantasma da sombra, embora todo o seu corpo estivesse coberto pela sombra, ele ainda parecia estranho, e quando eles estavam lutando, parecia que ele estava lutando contra um ser humano, que se ele não tivesse tido sorte de ter acabado com o fantasma da cabeça humana e ter avançado para o terceiro nível de espiritualidade, talvez ele não tivesse conseguido acabar com aquele fantasma. E além disso, o oponente era muito estranho e durante a batalha ele parecia estar desabafando, e assim que aquele fantasma teve a oportunidade, ele simplesmente desapareceu nas sombras. É como se ele soubesse que o Yamin tinha evoluído para um próximo nível, e Yamin fala que além disso ele encontrou essa carta lá no lugar, e se pergunta o que esse as de espada estava fazendo lá, e o Fanshio diz que essa é uma carta de baralho feita de aço psíquico, e pergunta se um fantasma usaria esse tipo de coisa. E o Derrai fala que se essa carta foi deixada para trás por aquele fantasma, provavelmente ele é um mestre espiritual, e que possa ser que haja uma organização enorme por trás disso. E ele fala que para resolver esse mistério não vai ser do dia para a noite, e que isso vai ser um plano de longo prazo. E ele diz para Lin Shui que o Fanshio ainda é um novato, então ela poderá cuidar dele por enquanto, e que o Fanshio passará pelos primeiros procedimentos de integração. Nisso a cena corta para a casa do Fanshio. A esposa dele pergunta se ele arranjou um trabalho, e diz que o Fanshio tá passando muito tempo lá fora, que ela tá com muita saudade dele, e o Fanshio vai olhando o cartão de identificação dele, então ele começa a pegar a bolsa dele, e ele vai colocando as moedas que o Yamin tinha dado para ele em cima da mesa, e a esposa dele fala que ele é muito bom em ganhar dinheiro e diz que ele é incrível. Acontece que a oferta excede a demanda no mercado negro, e uma única moeda espiritual pode ser vendida por dezenas ou até milhares de dólares. Ser capaz de obter tantas moedas espirituais de uma vez só seria complicado para um mestre espiritual comum ganhar tanta moeda assim. Em vez do Yamin falar que eu estava chantageando ele, seria melhor que ele me agradecesse por estar salvando a vida do vice-capitão Bai. Deixando isso de lado, parece que eles têm um bom relacionamento, mas por conta disso eu acabei ganhando 200 moedas espirituais. Talvez eu não precise me preocupar com dinheiro por muito tempo, não sei muito bem. Para começar, como eu devo usar essas moedas para obter o máximo de benefícios que eu puder? Será que eu deveria construir uma armadura? No entanto, a taxa de tolerância a falhas da capacidade de votar a morte é extremamente alta e não é realista construir uma armadura de corpo inteiro com dúzias de moedas espirituais. Então eu vou acabar excluindo essa possibilidade.
E quanto às armas, na verdade eu tenho um bisturi comigo, então não tenho muita demanda por armas. Além disso, o volume de 200 moedas espirituais eu acho que é o suficiente para fazer uma espada. Na verdade, a minha habilidade de fazer as pessoas sofrerem não requer uma arma demasiado letal, contanto que seja pequeno e afiado o suficiente para romper a defesa do inimigo. Isso já vai ser o suficiente, mas eu não posso deixar que descubram qual é a minha habilidade. Nesse caso é melhor construir um bisturi. Vai servir como uma arma e ao mesmo tempo vai esconder a sua existência de que é uma arma dos fantasmas. O dinheiro restante eu posso usar para comprar informações no Fórum Global dos Fantasmas. E então de repente alguém começa a bater na porta do Fanchio. O departamento de investigação ou usar o hall deveria me ligar. Então por que eles bateriam misteriosamente na minha porta à meia-noite? E então o Fanchio começa a caminhar em direção à porta. E ele vai olhando pelo olho mágico da porta. E ele começa a ver um olho do outro lado da porta. E daquele olho vai saindo a energia espiritual. E de repente começa a acontecer algo com o corpo do Fanchio. E então depois de um tempo ele vai acordando. E ele vai retomando a consciência e percebe que ele tá num lugar totalmente diferente. Mas que cheiro forte é esse? Parece que é um cheiro de cadáver. E ele vai olhando em volta e percebe que aquele não é um lugar comum. Ele vai vendo algumas ferramentas meladas de sangue. Peraí, mas onde é que eu estou? E ele vai olhando para baixo e percebe que ele tá amarrado. E a sala ao redor dele tá toda coberta por fantasmas. E então o Fanchio começa a escutar um barulho. E ele vai vendo uma pessoa lá na frente. E aquela pessoa fica batendo na parede com a ferramenta. E então ele começa a olhar para o Fanchio. E ele diz que finalmente o Fanchio acordou. E o Fanchio se pergunta se o motivo dele estar ali é por conta desse cara. E o cara fica ali olhando para o Fanchio. Será que foi esse cara que me atacou? Esses olhos vermelhos foram os mesmos que eu vi do outro lado da porta. E o cara fala que o Fanchio acordou tão rápido que parece que ele não é um mestre espiritual novato. Parece que o Fanchio é igual a ele, um gênio entre os mestres espirituais. E que isso é realmente maravilhoso, que ele adoraria acabar com um gênio. E então ele começa a rir. Parece que as suas habilidades estão relacionadas aos seus olhos. O mestre espiritual, hein? E além disso ele falou que era um gênio. E então o Fanchio pergunta se esse cara é o primo do Wang. Eu não sei se vocês lembram que o Wang tinha falado que tinha um primo que era um mestre espiritual. E o cara disse que não foi difícil achar o Fanchio. E ele afirma dizendo que é o primo do Wang. E ele fala que já tem um tempinho que não acaba com as pessoas. E que como resultado a máquina ficou velha e quebrada. E pede pro Fanchio aguardar pacientemente um pouco, que em breve será a vez dele. E o Fanchio diz pra ele consertar logo essa máquina, que ele não gosta de ficar perdendo tempo. E o cara começa a olhar pro Fanchio surpreso com a resposta dele. E ele ri e diz que o Fanchio é realmente uma pessoa interessante, mas que é uma pena que ele está prestes a ir de arrasta pra cima, e que ele deve ser enterrado do mesmo jeito que aconteceu com o primo dele. As suas palavras e ações são tão caóticas e desordenadas. É como se ele tivesse perdido seu controle espiritual. Então é assim que as pessoas que perdem o controle ficam. E então o Fanchio pergunta se ele está tentando vingar o primo dele, e diz que isso é ridículo, que o primo dele também tinha tentado acabar com ele antes, e pede pro cara tentar adivinhar qual foi o destino do primo dele ao tentar mexer com ele. E o cara fica surpreso e começa a suar com o olhar do Fanchio. E o Fanchio diz que pisou com toda a força e esmagou a mão do Wang, que ele conseguia até ouvir os ossos estralando, e que os gritos que saíam da boca dele eram realmente lindos. E o cara fala que o Fanchio merece ir de arrasta pra cima enquanto vai pegando algo do bolso, e ele diz que vai acabar com o Fanchio lentamente e depois jogar ele no moedor de carnes, e que vai dar o Fanchio de alimento pros cachorros de rua. E ele pergunta se o Fanchio tá com medo, e o Fanchio diz que ele é apenas um lunático que perdeu seu controle espiritual, e que não esperava que uma energia espiritual fosse deixar uma pessoa tão fora de controle desse jeito, e pergunta o quão fraco o cara deve ser pra isso acontecer com ele. E o cara fica bravo e começa a xingar o Fanchio, e ele pensa que não deveria ser assim, ele deveria estar com medo, que era pro Fanchio se ajoelhar e implorar pra ele, igual aquelas outras pessoas que ele já acabou. E ele diz que vai ter o prazer de acabar com o Fanchio lentamente, e que quando o Fanchio estiver indo de arrasta pra cima, ele vai ver se o Fanchio ainda vai ter essa personalidade. E ele vai tentando escolher algumas armas, ele diz que são muito pequenas, e fala que vai tentar encontrar a melhor arma para poder lidar com o Fanchio. E o Fanchio diz que o cara é muito iniciante e que isso é uma perca de tempo, o cara não sabe nem escolher uma arma adequada. E o cara começa a se estressar com o Fanchio, e ele fica gritando, falando pro Fanchio ficar quieto e fechar essa matraca. E ele fica repetindo várias e várias vezes pro Fanchio ficar quieto, e que se o Fanchio não ficar quieto ele vai acabar com ele agora mesmo. E então ele pega um alicate, e ele diz que o Fanchio tem uma língua bem afiada e que vai arrancar os dentes deles um por um, e que agora ele quer ver se o Fanchio não vai implorar pela vida dele. E o Fanchio com a cara séria pergunta como ele gostaria de ter o fim dele, se ele gostaria que o martelo acertasse ele várias e várias vezes, ou se ele gostaria de ser esmurrado, e pergunta novamente como o cara gostaria de ter o fim dele, que ele vai fazer o melhor para realizar o desejo do cara. E o cara começa a suar frio, e o Fanchio pergunta se é tão difícil assim escolher uma arma adequada, e que se o cara tiver a gentileza ele pode ajudar o cara a escolher.
e ele diz que tem um bisturi bem afiado que pode fatiar facilmente o cara, e o cara começa a se assustar com todas as coisas que o Fanchio tá dizendo pra ele ali, e que o Fanchio não é uma pessoa normal, e o Fanchio diz que se o cara for acabar com ele é pra fazer logo, e que quando chegar a vez do cara ele vai se arrepender muito, e o cara se pergunta se o Fanchio é realmente um lunático, e ele diz que é ele que tá no controle da situação, como é que o Fanchio ousa ameaçar ele, e o Fanchio diz que ele tá errado, que o cara sempre esteve nas mãos dele, e então o Fanchio começa a olhar para um fantasma, e diz pro fantasma que consegue ver ele se gesticulando do lado dele por muito tempo, e pergunta pro fantasma se ele gostaria de ter uma refeição, e então o fantasma percebe que o Fanchio consegue ver ele, e o cara pergunta com quem o Fanchio tá falando, e o Fanchio sorrindo pergunta se o cara não consegue ver, e diz que ele trouxe um presentinho ali pro cara, e o cara começa a ficar apavorado com o que vê na frente dele, e ele vai vendo um braço aparecendo do nada na frente dele, e de repente um fantasma aparece por completo na frente dele, e ele pergunta de onde veio esse fantasma que ele apareceu do nada, e ele começa a correr falando que o Fanchio não é uma pessoa normal, e o cara diz que não é só um fantasma que tá ali não, tem um bocado, e o Fanchio começa a dizer que enxerga todos aqueles fantasmas e pede pra eles aparecerem, e então de repente aquela sala enche de fantasmas, e o cara fica sem acreditar e diz que aquilo é uma ilusão, que com certeza aquilo não é verdadeiro, e o Fanchio fica rindo da cara dele sem parar, mas então de repente ele reencarna de novo, mas dessa vez ele já reencarna em casa depois de ter entrado na associação do The High, e a esposa dele pergunta se ele tirou um dia de folga pra ficar com ela, e então o Fanchio encosta na parede, e ele pensa que depois que ele foi devorado por aqueles fantasmas no galpão, a habilidade de dor dele aumentou em 1, e ele começa a escutar alguém batendo na porta dele de novo, e então ele já pega o bisturi dele, e a esposa dele pergunta se ele tá esperando alguém, se são convidados, e o Fanchio pensa que é a hora daquele cara sentir a maior dor que ele já sentiu na vida dele, e que o Fanchio não vai deixar ele ir tão facilmente até acabar com ele, porque como ele tinha prometido antes, ele vai dar um fim adequado pro cara, e que como ser humano ele deve cumprir a palavra dele, e o cara fica olhando ali pelo outro lado da porta, e ele fica ansioso esperando o Fanchio colocar o olho ali, e diz que só basta o Fanchio olhar pro olho dele uma vez, que só uma vez já vai ser o suficiente, e ele começa a enxergar o Fanchio, e de repente o Fanchio já enfia o bisturi no olho mágico, e então esse ataque acaba perfurando o olho do cara, e ele fica gritando dizendo que aquilo dói muito, e então de repente o cara cai no chão, e parece que esse ataque fez ele perder a consciência. Nisso o Fanchio já vai abrindo a porta da casa dele, e ele segura na perna do cara, então ele começa a puxar o cara, nisso ele já fecha a porta com o cara lá dentro, e ele vai pegando o bisturi do olho mágico, e ele começa a revistar os bolsos do cara, e o Fanchio pensa que só gosta de voltar no tempo quando isso vai beneficiar ele, e que ele não gostou nem um pouco do cara ter feito ele voltar no tempo por nada, e a esposa do Fanchio pergunta quem é esse cara, e o Fanchio vai olhando todas as coisas do cara. Eu posso sentir uma energia espiritual estranha vindo dessa coisa. Será que também é uma arma dos fantasmas? Bom, mas parece que a qualidade não é tão boa quanto a do meu bisturi. Parando pra pensar na força desse cara, como ele foi derrubado por mim com apenas um golpe, provavelmente ele está apenas no segundo nível espiritual. Isso deve ser uma organização de mestre espiritual popular. Mas esse cara que teve a sua mente distorcida por o poder dos estranhos se chama Guamin. Parece que o incenso espiritual só pode aliviar o problema, mas não suprime completamente a perda do controle espiritual. Parece que ele, quando estava no armazém, tinha pedido comida, e o cara vai entregando a comida pra ele. Esse Guamin, ele acabou até mesmo com um entregador de comidas que bateu na porta dele. Esse cara é realmente assustador e estranho. Parece que eu encontrei o endereço do armazém dele. E a esposa do Fanchio diz que ele é muito inteligente, e o Fanchio começa a sorrir, dizendo que vai ter a vingança dele agora. E então ele começa a segurar o cara, e ele coloca o cara em cima do ombro dele. Agora que os papéis estão invertidos, eu vou te mostrar o que é crueldade de verdade. Então a cena corta para um outro lugar, o cara começa a acordar, e então ele vai olhando em volta, e ele percebe que o outro olho dele já era, e ele pensa o que acabou de acontecer e onde é que ele tá, e então ele percebe que ele tá no armazém dele, e então ele começa a se mexer, mas percebe que tá preso pelas correntes, e ele pensa por que ele tá amarrado ali, mas então ele começa a escutar a voz do Fanchio. Você acordou mais tarde do que eu esperava, mas tá tudo bem. E então o Fanchio aperta um botão, e o Fanchio já conseguiu consertar aquele triturador de carnes, e o cara pergunta quem é aquela pessoa, e o Fanchio diz que ele bateu na porta dele tarde da noite e nem sabe quem ele é, e agora o cara percebe que é o Fanchio, e o cara fala pro Fanchio que isso é um mal entendido, e o Fanchio diz que se o cara responder corretamente, como recompensa ele vai pegar leve com o cara, e o Fanchio diz que sabe que para se proteger da habilidade do cara, ele deve furar os 2 olhos dele, mas que ele não vai fazer isso porque quer que o cara dê uma boa olhada em como vai ser o fim dele. A sua vida sempre esteve nas minhas mãos. E o cara pergunta o que é que o Fanchio quer, que ele nunca conheceu o Fanchio e que não tem nenhuma desavença com ele, e que ele só ouviu a notícia de que o Fanchio era um novo mestre espiritual, e que ele só foi até a casa do Fanchio para atrair ele até um clube dos mestres espirituais, e o Fanchio diz que ele tá mentindo,
que na verdade o cara conhece ele e que ele foi em busca do Fanchio para vingar o primo dele. E o cara pensa como é que o Fanchio sabe a identidade dele e como o Fanchio sabia que ele queria vingar o primo dele. E o cara fala que não quer fazer isso porque o primo dele nunca foi uma boa pessoa. E o Fanchio diz que todos os membros da família dele são todos iguais. E que já que ele acabou com o primo do cara, normalmente é pra ele acabar com o cara também. E ele já dá uma bisturizada no cara. E o cara pensa que isso tá doendo muito. Mas por que tá doendo tanto já que é uma lesão tão pequena? E ele pergunta pro Fanchio o que ele colocou naquela faquinha dele. E por que tá doendo tanto na região que a faquinha acertou. Nisso o Fanchio já dá uma outra lapada nele, ele começa a gritar. E ele vai dando uma sequência de bisturizada no cara. E o cara fica dizendo pro Fanchio acabar com ele rapidamente. E o Fanchio diz que parece que a perda de controle espiritual dele foi curada. E diz que agora tem algumas perguntas pra fazer pro cara. E o cara concorda e diz que vai falar o que o Fanchio quiser, contanto que o Fanchio deixe ele ir. E o Fanchio pergunta pra que serve e como são usados os castiçais de bronze. E o cara diz que o castiçal de bronze pode ser usado para resistir aos ataques dos fantasmas, que o capitão dele usou para poder proteger ele de eventos dos fantasmas. E com isso eles conseguiram avançar sem problemas. E para usar você tem que injetar um pouco de sangue espiritual nele. E após acendê-lo você poderá se defender contra os ataques dos fantasmas dentro do alcance da luz da vela. E ele diz que quanto mais forte o fantasma, mais rápido o sangue que está na vela queima. E então Fanchio pergunta o qual iluminado está a espiritualidade dele e por que ele perdeu o controle espiritual. E ele diz que está 21% iluminado e que ele está quase sendo promovido para o mestre espiritual de segundo nível, mas que ele ainda não conseguiu passar para o segundo nível da iluminação e que a mente dele ficou continuamente poluída e ele perdeu o controle devido à habilidade dele. E o Fanchio fala pro cara contar todas as informações, habilidades e níveis de iluminação dos membros do Clube da Luz, e o cara concorda e diz que vai dizer. E o cara diz que, no entanto, o Clube da Luz é relativamente gratuito e não sabe se eles escondem deliberadamente as suas habilidades, que, por exemplo, ele só conhece a habilidade do presidente. Então eles ficam conversando por meia hora e o cara fala pro Fanchio que já disse tudo que ele precisava e fala pro Fanchio acabar com ele rapidamente. E o Fanchio fala pra ele não se preocupar tanto assim e que, além disso, ele nunca prometeu que livraria o cara mesmo se ele obedecesse e respondesse todas as perguntas dele. E o cara fica olhando pro Fanchio perguntando como é que ele pôde. E ele começa a olhar pro Fanchio dizendo que ele é um mentiroso. E o Fanchio fala pra ele aproveitar a dor que ele vai sentir. E então o cara começa a gritar bem alto. E enquanto grita ele fala que vai dar um jeito de acabar com o Fanchio. E que ele vai fazer de tudo que tiver ao alcance dele pra acabar com o Fanchio de uma vez por todas. Mas então de repente o cara fica em silêncio. Então algo começa a acontecer com ele e vai nascendo umas presas do dente dele. E o Fanchio percebe que tem algo de errado ali. E ele pergunta por que o cara não tá gritando mais e começa a dar várias bisturizadas nele. Então começa a sair umas bolhas do corpo do cara. E o corpo dele vai enchendo daquelas bolhas azuis. E então a energia espiritual dele começa a vazar do corpo. E o Fanchio sorrindo se pergunta se essa é a perda completa do controle espiritual. E ele pensa que só para ter certeza deve deixar aquele cara imóvel. E ele começa a dar várias fatiadas no cara. E o cara começa a gritar de novo. Mas então ele para de gritar e desmaia. E o Fanchio pensa se ele for de arrasta para cima. E se a distorção da energia espiritual foi interrompida. E que provavelmente ele pegou muito pesado agora. Mas enquanto limpa um bisturi dele, ele começa a escutar um barulho. E ele percebe que tá vindo do cara. E então ele vê que o olho do cara tá se mexendo ainda. E ele fica surpreso ao ver aquilo. E parece que o olho ganhou vida e começa a sair do corpo do cara. E uma energia espiritual sinistra vai saindo dele. E então o olho consegue sair do corpo dele. E o olho começa a olhar em volta. E o Fanchio rindo diz que isso é bem interessante. E o olho começa a olhar pro Fanchio. Então o olho começa a brilhar. E ele vai indo avoado na direção do Fanchio. E o Fanchio rapidamente já pega o bisturi dele. E ele vai tentando cortar o olho. Mas então o olho começa a subir no corpo dele. E o Fanchio vai tentando acertar o bisturi no olho. Mas então o olho continua escalando o corpo dele. E ele vai pulando em direção ao rosto do Fanchio. E o Fanchio pensa que o alvo dele é os olhos. Mas a tempo ele consegue segurar o olho. E o Fanchio diz que finalmente pegou ele. Mas então o olho começa a emanar a aura espiritual. E ele vai tentando escapar da mão do Fanchio. E ele pula em direção ao olho dele. E o olho do cara começa a se aproximar do olho do Fanchio. E ele começa a entrar dentro do olho do Fanchio. E o Fanchio vai tentando puxar ele pra fora. E ele fica esticando o bicho pra ver se ele sai do olho dele. Mas então o olho consegue escapar da mão do Fanchio de novo. E parece que o cara conseguiu entrar dentro do olho do Fanchio. E ele começa a se mexer lá dentro. E o olho do cara vai enxergando o cérebro do Fanchio ali atrás. E ele começa a se conectar com o cérebro do Fanchio. E o Fanchio fala que consegue enxergar novamente, mas aquela região do outro olho tá vermelho. E o olho do cara vai se mexendo lá dentro. E o olho do cara diz que finalmente conseguiu entrar no corpo do Fanchio. E o olho fala que a carne e o sangue dele estavam fracos e estranhamente elevados, se referindo ao outro corpo dele lá. E o Fanchio percebe que o cara ainda tá vivo.
E o olho fala que finalmente conseguiu se conectar ao corpo dele, e ele fala pro Fanchio que vai entrar na consciência do corpo dele e vai fazer o Fanchio sentir uma dor que ele nunca sentiu na vida dele. E então o Fanchio começa a rir, e o Fanchio pergunta se o olho tá tentando fazer ele sentir uma dor que ele nunca sentiu antes, e ele fala que a dor que ele já sentiu é muito maior do que a do que o cara sentiu. E o olho fala que quando assumir o controle do corpo do Fanchio, ele vai usar o corpo do Fanchio para devorar todas as pessoas que ele já amou na vida dele. Mas então o olho do cara percebe algo, e ele fica se perguntando o que é isso aqui, e ele vai olhando para todas as memórias do Fanchio, e ele fica se perguntando se isso é realmente uma mente humana, e que aquele lugar poderia ser considerado pesadelo. E o Fanchio pergunta se esse é o único nível de sofrimento que ele já sofreu, e fala que vai mostrar o verdadeiro sofrimento pro cara, e o olho de alguma forma começa a gritar desesperado, e o Fanchio na consciência dele pergunta se o olho agora sabe o que é dor de verdade. Então a energia do olho começa a desaparecer, e do lado de fora vai saindo uma energia espiritual do Fanchio, e ele diz que agora que aquele cara já era, agora ele é o dono desse olho, e o nome da habilidade do cara, que agora é do Fanchio, é Pupila Sanguínea, e a habilidade produz um choque espiritual ao olhar para uma outra pessoa, é como se fosse uma espécie de poluição mental, e o Fanchio diz que esse olho pode causar alucinações ao olhar para o olho de outra pessoa. Será que aquele cara teve algum avanço espiritual durante a distorção, e ele acabou avançando para o mestre espiritual de segundo nível? Deve ter sido isso que fez a habilidade de Pupila Sanguínea sofrer uma mutação e fosse fortalecida, e a espiritualidade do Fanchio aumenta para 5%. Será que a minha espiritualidade aumentou porque ele perdeu o controle da sua espiritualidade? E tudo isso foi derramado na pupila de sangue, então tudo foi absorvido por mim? Bom, isso não importa. De qualquer forma, parece que eu posso me tornar mais forte devorando e então acabando com os fantasmas. Mas como é que eu vou conseguir devorar a espiritualidade? Isso aqui aconteceu porque o cara acabou indo de arrasta pra cima, e então o olho dele se transformou em um monstro e tentou invadir o meu corpo e assim absorver a espiritualidade dele. Parece que pode não haver uma outra oportunidade única como essa no futuro, mas esse olho pode me ajudar de alguma forma no futuro. E então ele vai se aproximando daquele triturador lá, e ele joga o cara que já foi de arrasta pra cima lá dentro. Embora eu não saiba quem ele é, eu estou muito satisfeito com o resultado e agora eu tenho a oportunidade de agradecê-lo. E quanto ao Cartiçal de Bronze, o presidente do clube dele com certeza enviará alguém em busca de vingança mais tarde. E então é melhor encontrar uma oportunidade para acabar com eles e evitar problemas futuros. Pode ser realmente problemático se você acabar com uma única pessoa, porque provavelmente um outro membro da família vai ir atrás de você, então você tem que acabar com todos eles. É uma pena que eu ainda não consiga lidar com o poder dele na cidade de Luten, mas é melhor eu ir encontrar esses caras primeiro. Então a cena corta para um outro lugar, o Fanchio vai chegando em o que parece ser um bar, e ele começa a olhar em volta, e ele vai caminhando pelo bar, e o pessoal fica olhando de relance para ele, e então o barman pergunta o que ele gostaria de beber, e o Fanchio fala sobre uma rosa negra de 24 pétalas, e o cara pede desculpa e diz que não tem esse tipo de vinho ali, e o Fanchio diz que não quer vinho, mas sim flores. E o cara conseguiu entender o sinal que o Fanchio deu pra ele, então ele convida o Fanchio pra seguir ele, e ele vai colocando a senha de uma porta, e uma porta secreta vai se abrindo, e o Fanchio vai olhando lá pra dentro, e o cara fala pro Fanchio entrar porque tem pessoas esperando ele lá dentro, e o Fanchio pensa que esse lugar é bastante escondido, e então ele vai caminhando por aquele corredor, e ele vai chegando numa curva, e então ele vê dois seguranças numa porta, e ele pensa que a segurança dali é muito maior do que a de Pureal. E o cara fala pro Fanchio parar e apresentar o cartão da associação dele, e que as inspeções de rotina são necessárias antes de entrar no mercado da organização, e que conflitos internos são absolutamente proibidos lá dentro. E o Fanchio pensa que felizmente esse bar só emite cartões de membros para as pessoas que são qualificadas, e assim eles não possam saber o nome da pessoa ou de onde a pessoa mora. Você só precisa do cartão para poder entrar. E então o cara vai devolvendo o cartão do Fanchio, e ele fala pro Fanchio ter boas negociações lá dentro. E o Fanchio, depois que entra, começa a ver uma galera lá dentro. Existem menos de 100 mestres espirituais em toda a cidade de Luten, mas há mais de uma dúzia aqui dentro. Parece que esse centro comercial tem boa força. Então a mulher aparece e pergunta como é que ela pode ajudar o Fanchio, e o Fanchio fala que gostaria de acabar com pessoas. Então a cena corta para uma sala, e então o Fanchio pergunta quanto é que custa o presidente do Clube da Luz, e ela diz que o presidente é um dependente entre os mestres espirituais de segundo nível. Então o Fanchio precisa pelo menos contratar um mestre espiritual de segundo nível, e que essa é a regra para todos do Clube da Luz, e que envolve recursos humanos e materiais. E o Fanchio pergunta quanto é que custa, e ela diz que não cobra dinheiro de homens fortes nesse nível, que apenas moedas espirituais ou materiais espirituais de valor correspondente são aceitos. E ela diz que uma estimativa aceita é de 5.000 moedas espirituais, o Fanchio só tem 200. E o Fanchio pergunta com relação ao Guan Yu do Clube da Luz, e ela diz que embora não seja um mestre espiritual de segundo nível, ele é um membro do clube,
e os membros principais precisam de pelo menos 1000 moedas espirituais. E o Fan Shiu pergunta com relação ao Li Jiwei, e a mulher diz que essa pessoa é 2 vezes mais barato. E o Fan Shiu pergunta por que é tão barato assim, e a mulher diz que no caso do Fan Shiu envolve algumas informações valiosas, e a menos que ele tenha certeza de que queira acabar com Li Jiwei e pagar um depósito de 100 moedas, ela diz que pode dizer ao Fan Shiu se ele pagar pelas informações separadamente. E então o Fan Shiu já joga a maleta em cima da mesa, e ele diz para ela falar, e ela diz pro Fan Shiu que agora que ele fez o pedido dele, ela vai falar algumas informações. E ela diz que a habilidade do Li Jiwei é um sistema de percepção e a sua eficácia em combate frontal é baixa, então o preço não é tão alto assim. E além disso, ele é o primo do presidente do Clube da Luz. E o Fan Shiu pergunta se é um outro primo de novo, e ela pergunta se o Fan Shiu quer cancelar o pedido, e que o depósito não é reembolsável, e o Fan Shiu fala que já acabou com o primo dele, e pergunta quando é que eles vão começar, e o que acontece se ele falhar na ação, e ela fala que o horário específico é segredo do setor, e isso não será informado, porém eles vão responder em 1 semana, e diz que o Fan Shiu também pode baixar o aplicativo para acompanhar as atualizações em tempo real e rastrear os pedidos, e após o Fan Shiu conseguir mandar a pessoa de arrasta para cima, ele tem até 1 mês para confirmar a morte da pessoa e pegar o saldo, e então aparece uma notificação no celular dela, e ela pede desculpa por incomodar o Fan Shiu, que o volume das notificações do celular dela está muito alto, e enquanto se levanta ela diz que se o Fan Shiu falhar na missão de execução, eles podem devolver a missão, e ela vai entregando os papéis para o Fan Shiu, e diz que essas garantias pós-vendas estão todas escritas no contrato, então ele pode ler tranquilamente, e o Fan Shiu coloca o contrato em cima da mesa, e ele percebe que tem energia espiritual vindo do contrato, e ele pensa que aquele contrato tem um poder dos fantasmas, e ela pensa que ser capaz de avaliar um objeto amaldiçoado com tanta precisão assim significa que ele também possui uma arma amaldiçoada, ou ao menos o Fan Shiu já deve ter tocado em uma arma amaldiçoada, e ela fala que o Fan Shiu tem um olhar atento, e ela diz que isso é utilizado para garantir a validade do contrato, porque caso o cliente não pague o saldo conforme programado, é conveniente para ele saber onde o cliente está. E o Fan Shiu fala que dito isso, não importa se ele escreveu o nome errado ou qualquer coisa do tipo, então ele vai escrevendo alguma coisa no papel, e ela vai se despedindo do Fan Shiu falando que espera a próxima visita dele, e então o Fan Shiu vai indo embora, e ele pensa que tá seguro, que ele não tá sendo seguido, e ele pensa que ter pago 2 moedas espirituais por ter acabado com o primo do cara lá, acabou que valeu a pena porque ele conseguiu ficar com o olho do cara, e que se ele tiver muito dinheiro ele vai poder comprar diretamente a vida do presidente, mas que para isso ele vai precisar ganhar mais dinheiro. E se vocês ficaram confusos com isso aqui, rapaziada, aquele clube ali você paga uma quantidade de dinheiro para você ter meio que a permissão para acabar com uma pessoa e para que os outros não venham te perturbar depois. Por isso que aquela mulher tinha falado que a vida do presidente valia 5.000 moedas espirituais, e a daquele cara do olho que o Fan Shiu acabou com ele só valia 2 moedas espirituais. Então a cena corta pro dia seguinte, o Zahao e o Fan Shiu já tá ali na frente para entrar na associação, e o Zahao diz que o grande irmão Shiu é incrível, que ele realmente conseguiu entrar pro departamento de investigação. Então a cena corta para a sala do Dehai. O Dehai diz que agora que a estranha invasão piorou em todo o país, a sede enfrentará problemas internos e externos e a situação é turbulenta, e alguns grupos e famílias cultivam secretamente os seus próprios mestres espirituais, e tem uns que até tentam fazer parceria com os fantasmas. E ele diz pro Fan Shiu que por enquanto eles vão providenciar para que o Fan Shiu seja treinado no escritório deles, e o Zahao fica feliz falando que o Fan Shiu não vai precisar ser transferido, e o Yamin fala que de agora em diante ele e o Fan Shiu serão camaradas, e que se ele tiver alguma necessidade é só perguntar para ele que ele fará o possível para ajudar o Fan Shiu. E o Dehai pergunta pro Yamin sobre a investigação e sobre aquela carta de ás de espada que ele encontrou, e pergunta também como é que tá as feridas do Bai, e o Yamin fala que até agora eles apenas descobriram que por trás dos ás de espada existe uma enorme organização chamada Poker, e que essa organização está profundamente escondida, e que é provável que não seja uma força local, mas que também é provável que suas raízes estejam na sede. E ele diz que quanto à lesão do Bai, o seu estado mental tá bom, mas ele ainda não consegue se mover livremente. E o Dehai diz que isso é bom e que vai contar com o Yamin para fazer essa investigação, e que não é para ele se preocupar com a agência nesse período, e que eles vão ter que esperar o Bai descansar e se recuperar dos seus ferimentos. E ele diz que o Fan Shiu e o Zahao são novos mestres espirituais, então eles devem primeiro participar do treinamento e depois organizar umas tarefas. E o Zahao fala que vai fazer isso, os ás de espada disfarçados de sombra, o rei da espada que sabe se tornar um fantasma. Essa organização é bastante interessante. Eu não sei se existem outras pessoas excelentes. Eu devo procurar oportunidade para entrar em contato com eles no futuro.